E abra a sua Bíblia no segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel. Se você nos visita hoje pela primeira vez, aqui em nossa igreja nós temos a prática de expor um livro da Bíblia, começando pelo seu capítulo inicial, indo até o final, expondo versículo por versículo, capítulo por capítulo, porque nós entendemos que assim aprendemos mais a respeito da verdade de Deus. Eu quero convidar você que abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 3. Estamos avançando em nossas exposições. A nossa mensagem hoje terá por base do verso 1 ao verso 21, mas como ele é um texto um pouco maior, inicialmente nós vamos ler até o verso 5, e à medida que a nossa mensagem avançar, nós leremos os demais versos. Então, segundo livro de Samuel, capítulo 3, inicialmente do verso 1 até o verso 5. Ouça com fé a leitura que farei da palavra do Senhor. Diz assim: Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se ia fortalecendo, porém os da casa do Saul se iam enfraquecendo. Em Hebrom nasceram filhos a Davi. O primogênito foi Amon de Ainoã, a jezreelita. O segundo, Quileabe de Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maca, filho de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, filho de Abital. O sexto, Itreão de Aglar, mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. Vamos orar? Graças te rendemos, ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, pela tua palavra tão poderosa, tão rica, tão profunda. E nesse instante que nós estamos diante dela, nós rogamos ao Senhor encarecidamente, desvenda, Senhor, os nossos olhos, abra, Senhor, o nosso coração, para que possamos olhar para a tua palavra e entendê-la, guardando no coração, para não pecarmos contra ti. Essa oração que te fazemos no nome que está acima de todo nome, nome santo, glorioso de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, uma das maiores ilusões do coração humano é acreditar que o que lhe falta é só algo mais. Veja, acreditamos que se possuirmos algo a mais do que já temos, seremos felizes. Mais reconhecimento, um pouco mais de influência, um pouco mais de segurança, um pouco mais de poder, um pouco mais de controle sobre a vida. Carregamos dentro de nós a certeza de que a próxima conquista nos trará satisfação e nos colocará em lugares altos. Mas a história prova exatamente o contrário. Porque veja, no século XX, poucos homens acumularam tanto poder quanto Howard Hughes. Não sei se você já ouviu falar sobre ele. Um homem que ainda jovem se tornou milionário, construiu um império de todas as áreas, se tornando uma das pessoas mais famosas da sua geração. Tudo aquilo que muitos sonhavam conquistar, dinheiro, prestígio, influência, poder, estava ao seu alcance. Mas à medida que os anos passaram, algo começou a acontecer. O desejo por controle tornou-se obsessão, a ambição nunca parecia estar satisfeita, quanto mais possuía, mais precisava possuir. Quanto mais poder acumulava, mais medo tinha de perder as coisas que a conquistou. E o resultado disso? Sua ambição o isolou. Sua ambição o deixou desconfiado de todos. Todos queriam passar a perna nele. Sua ambição o fez viver recluso em quartos de hotéis, com medo, dominado pelo medo e pelas suas compulsões. Sua ambição não promoveu satisfação. Na verdade, sua ambição destruiu. E é justamente isso que vemos em nosso texto essa noite.
Porque veja, nós vamos ver aqui um tratado de ambições, corações ambiciosos sendo revelados. O reino continua dividido. Davi permanece em Hebrom como rei escolhido por Deus. Isbosete continua ocupando o trono do norte em Manaim. E por trás desses acontecimentos, nós encontramos homens lutando por influência, lutando por poder, lutando por prestígio, lutando por controle. Homens movidos por desejos, mas que, como veremos ao longo das mensagens, isso não terminará bem. O texto essa noite nos mostra algo extremamente importante. Sempre que a ambição ocupar o lugar da submissão ao rei, nós nos afastaremos do reino que Deus está construindo nesse mundo. E é basicamente essa a nossa mensagem essa noite. O que eu quero que vocês entendam nessa noite, ao olhar para o texto, é que quando os nossos interesses se tornam mais importantes que o rei, inevitavelmente nós nos afastaremos do seu reino. Eu vou repetir. Quando os nossos interesses se tornarem mais importantes do que o rei, inevitavelmente nós nos afastaremos do seu rei. Não fez sua Bíblia? São apenas alguns versos. Nós vamos olhar para eles, tentar expor e fazer assim algumas aplicações bem significativas, bem pontuais para todos nós nessa noite. Veja, nós estamos então avançando em nossa caminhada pelo tão aguardado reino de Davi, o rei escolhido por Deus, mas até aqui o cenário está longe de ser aquilo que esperaríamos. Porque em vez de paz, nós encontramos guerra. Em vez de um povo reunido em torno do rei escolhido por Deus, nós vemos uma nação fragmentada entre dois tronos e duas lealdades. Os corações estão divididos. E em momentos assim são extremamente perigosos, porque quando há instabilidade, quando há incerteza, quando há disputa de poder, sempre vão surgir pessoas dispostas a usar a situação em benefício próprio. Homens que enxergam crises ou enxergam nas crises as oportunidades para se promover ou para promover os seus próprios interesses. Homens cuja ambição se tornaram maiores do que a submissão ao rei. E esse é o problema que nós encontramos em nosso texto. Mas veja, antes de mostrar o perigo da ambição, antes de mostrar o resultado da ambição, o nosso narrador abre uma janela extraordinária para que a gente perceba o perigo por trás de um coração dividido, de um coração ambicioso, e ele começa a mostrar os dois reinos. E ele começa mostrando o reino de Davi. No verso 1 ele diz: houve longa guerra, ou durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, e Davi ia se fortalecendo, porém os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Você percebe que a situação não é animadora? A guerra continua. A morte de Saul e a unção de Davi como rei não encerrou o conflito. A escolha de Deus não produziu paz imediata. Davi subindo ao trono, o homem segundo o coração de Deus, assumindo o governo, parece que não resolveu os problemas que estavam acontecendo naqueles dias. E isso é extremamente importante que a gente entenda. Porque muitas vezes nós imaginamos que a vontade de Deus acontece sem resistência. Pensamos que se Deus prometeu algo, tudo vai acontecer rapidamente, sem obstáculos e sem lutas. Mas a história bíblica nos ensina exatamente o contrário. A história bíblica nos revela que o caminho da vontade de Deus nem sempre é o caminho da facilidade, nem sempre é o caminho mais simples e nem sempre vai trazer paz imediata. Como observou um escritor, ele diz: os eleitos de Deus frequentemente precisam atravessar muitas aflições antes de contemplarem o cumprimento das promessas. Você percebe o quanto isso é sério? Talvez você precise entender e ouvir isso essa noite. Porque existem irmãos
que imaginam que as lutas que eles enfrentam nessa vida significam que por vezes Deus abandonou, porque se Deus estivesse com elas, elas não estariam enfrentando oposição, não estariam enfrentando guerras, não estariam enfrentando lutas, nem oposição de pessoas próximas. Há pessoas que pensam que a oposição é a prova da ausência de Deus, é a prova de que Deus não está presente. Há crentes que olham para os conflitos e concluem que as promessas falharam. Só que o texto nos lembra que não é assim a vida cristã. Davi estava exatamente onde Deus queria que ele estivesse. Davi subiu ao trono. E mesmo assim, a guerra era longa, o conflito continuava, as pessoas estavam guerreando umas com as outras. Talvez a nossa luta, a sua luta, esteja demorando demais, ou até mais do que você gostaria. Talvez os dias difíceis estão sendo mais longos do que você esperava. Talvez o conflito em sua família pareça interminável. Talvez a enfermidade continue. E as perguntas em sua mente permaneçam sem respostas. Mas eu preciso que você entenda que a demora das promessas não significa ausência de Deus. Na verdade, isso mostra que Deus está no controle de tudo. Porque enquanto a guerra continuava, enquanto os conflitos continuavam, o que o nosso texto diz? Davi ia se fortalecendo cada vez mais, porém a casa de Saul se enfraquecia cada vez mais. Você percebe? Aos olhos humanos, talvez nada parecesse mudar. Aos olhos humanos era sangue, era guerra, era luta. Mas perceba que Deus estava trabalhando em meio a tudo isso. Silenciosamente, soberanamente, Deus estava trabalhando. Enquanto os homens faziam seus planos, enquanto as ambições dominavam os corações, enquanto os estrategistas estavam trabalhando para derrubar um lado, para destruir o outro, Deus fortalecia o seu rei. O crescimento do reino, o avanço do reino, não depende dos homens. Não depende de quem está no poder, não depende de quem está no trono, depende da fidelidade de Deus. E nós precisamos entender isso urgentemente. Aqui encontramos uma verdade preciosa para a igreja. Muitas vezes não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo, porque olhamos para o mundo, o mal parece avançar, a injustiça parece prosperar, os inimigos do evangelho parecem triunfar, e parece que tudo que fazem dá certo, parece que toda arma forjada, todos os planos elaborados, parece que eles conseguem dar certo, parece que eles prosperam. Mas eu preciso que você entenda que a realidade por trás de tudo isso é outra. O reino de Deus continua avançando lentamente, silenciosamente e irresistivelmente. O reino de Deus, como disse um outro escritor, pode até parecer oculto aos seus olhos. Você pode olhar e não ver nada acontecendo, mas jamais ele deixa de avançar sob o governo soberano de Deus. E isso precisa encher o nosso coração de esperança quando olhamos para o mundo, quando olhamos para a palavra. Porque a igreja, ela não cresce, o reino não avança, porque a igreja é forte, porque a igreja está fazendo mudança nas coisas. O evangelho avança porque o rei está no trono. Deus governa sobre tudo. E entender isso é extremamente importante, porque o mundo pode não olhar por essa ótica, o mundo pode não temer o Senhor, mas nós que conhecemos o Senhor, sabemos o poder daquele que está sentado no trono. O evangelho avança porque o rei está no trono. Mas perceba um grande perigo que pode nascer em nosso coração. Sim, Deus está fortalecendo a casa de Davi. O texto mostra que Deus está com Davi, mas nesse meio termo, uma informação surge que parece confrontar a nossa mente. Porque dos versos 2 ao verso 5, nós lemos ali uma lista de nomes de filhos de Davi, e o que mais nos impressiona é que cada filho que ele tem é com uma esposa diferente, é com uma mulher diferente. Aparentemente parece apenas uma lista, mas não é. Porque veja os dois lados da história. No mundo antigo, filhos significavam continuidade,
prosperidade, avanço, cuidado, segurança. Significavam o futuro. Significava estabilidade da dinastia. O reino de Davi prosperará, porque ele está tendo filhos. Calma. Ainda veremos que há necessidade de um filho maior sentar no trono. Os nomes que estão aparecendo aqui são nomes meio que assustadores. A casa de Davi está crescendo, é verdade. As promessas estão avançando, é verdade. Mas é exatamente nesse instante que o texto nos introduz a uma tensão surpreendente. Porque esses filhos, como eu disse, nasceram de 6 mulheres diferentes. E se você conhece a lei de Deus, você sabe que Deus proibiu que isso acontecesse. E isso é algo preocupante. O Senhor havia advertido lá em Deuteronômio que os reis não deveriam multiplicar esposas para si. Na verdade, ninguém deve fazer isso. Mas Davi está começando a trilhar exatamente o mesmo caminho dos homens ímpios. Crescimento externo, uma casa grande, à custa de desobediência, é um perigo enorme. Sementes de futuras tragédias está sendo plantada por Davi. A desobediência de Davi está pavimentando um reinado difícil. Olhe para a lista. Quem aparece nessa lista? Amon, que veremos mais tarde, vai trazer uma grande vergonha para a família. Absalão, que mais tarde vai tentar destruir e envergonhar o próprio pai. Adonias, que mais tarde disputará o trono. Nomes que hoje parecem sinais de força, mas se tornarão para Davi, por conta da desobediência, fontes de profunda dor. E você percebe o quanto isso nos confronta? Porque essa cena nos alerta para a certeza de que nem toda expansão representa maturidade, representa prosperidade. Vivemos hoje em uma geração obcecada por crescimento. Mais dinheiro, mais influência, mais reconhecimento, mais conquista. Mas o texto nos obriga a fazer uma pergunta muito séria. Às custas de que você está buscando crescimento? Você está construindo o quê? Porque é possível crescer profissionalmente e adoecer, e viver enfermo, e viver distante. É possível prosperar financeiramente e empobrecer a alma. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É possível ampliar o ministério, crescer igrejas e negligenciar o coração, e negligenciar a doutrina. É possível fortalecer a aparência enquanto se enfraquece a comunhão com Deus. Um puritano diz: aquilo que toleramos hoje em nosso coração, frequentemente se tornará a fonte das maiores dores do amanhã. Você consegue entender o peso dessas palavras? Talvez seja exatamente aqui que a ideia do sermão começa a aparecer. As ambições de Davi, sim, ainda não dominaram completamente o seu coração, e nós veremos fracassos terríveis ao longo da nossa jornada nesse reino, porque Davi cairá terrivelmente. Davi e as suas ambições ainda não dominaram o seu coração, mas os sinais já estão presentes. Porque uma das formas mais perigosas da ambição não é quando ela nos leva a rejeitar o rei, já sabemos onde estamos. É quando ela nos convence que nós podemos servir ao rei, enquanto construímos silenciosamente os nossos próprios reinos, diminutos, pequenos, manchados. E essa é uma advertência que todos precisamos ouvir. Porque sempre que os nossos interesses se tornarem mais importantes do que o rei, nós começaremos a nos afastar do reino, porque acreditaremos que nós sabemos qual é o melhor caminho para nós. E permanecer distante do rei não é um bom caminho. O reino de Hebrom está crescendo. Mas o narrador agora nos leva para dentro do palácio em Manaim.
E veja a tragédia que está acontecendo ali. Verso 6 ao verso 11 do nosso texto, por favor. Diz assim: havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner se fez poderoso na casa de Saul. Teve Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aiá, e perguntou Isbosete a Abner: por que coabitastes com a concubina de meu pai? Então se irou muito Abner por causa das palavras de Isbosete e disse: sou eu, cabeça de cão, para Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul teu pai, a seus irmãos e aos seus amigos, e te não entreguei nas mãos de Davi? Contudo me queres hoje culpar por causa dessa mulher? Assim faça Deus, segundo lhe parecer a Abner, se como jurou o Senhor a Davi, não fizer eu, transferindo o reino da casa de Saul e estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E nenhuma palavra pôde Isbosete responder a Abner, porque o temia. Você percebe para onde o texto está nos levando? Você percebe a ironia do texto? No verso 1, nós lemos que a casa de Saul está se enfraquecendo. E no verso 6, nós lemos que Abner está se fortalecendo. Enquanto o reino desmorona, Abner cresce. Enquanto o povo se divide, Abner acumula influência. Um homem que não está preocupado com o reino, um homem que não está preocupado em o avanço do reino, na estabilidade do reino, na unidade do reino, um homem que está preocupado apenas com o seu próprio espaço e com o seu próprio nome dentro do reino. E aqui está um dos grandes perigos espirituais da vida. É possível estar perto das coisas de Deus e ainda assim viver para si mesmo. Veja, Abner não era um filisteu. Abner não era um pagão, ele não era um inimigo declarado, era alguém que vivia dentro da estrutura do reino, era alguém que conhecia o Deus verdadeiro, era alguém que teve acesso a Samuel, era alguém que ouviu constantemente o assim diz o Senhor. O problema é que ele estava dominado por outra agenda. Um escritor disse: a maior idolatria do coração humano é substituir a vontade de Deus pela promoção de si mesmo, e ele estava certo em dizer isso. Porque, infelizmente, esse é o retrato de muita gente. Porque muitos hoje servem, mas o faz por motivos escusos. O faz por reconhecimento, o faz em busca de aplausos, lidera, mas o faz por controle, para dominação, fazem parte da igreja, mas secretamente desejam construir o seu próprio pequeno reino, dissimulando, criando situações, e isso revela o quão perigosa é a ambição, porque a ambição envenena, a ambição destrói, a ambição separa. E o problema é que, frequentemente, ela se disfarça de zelo, ela se disfarça de piedade, ela usa uma linguagem espiritual, ela frequenta cultos, ela canta hinos, mas, no fundo, está preocupado em exaltar a si mesmo. E isso nos leva a um caminho extremamente perigoso. Porque Abner age assim. Abner é confrontado, porque quando Isbosete, o rei em Manaim, confronta Abner: quem você pensa que é? Você tomou uma das mulheres de meu pai, você não precisava disso, por que você fez isso? Veja, à primeira vista, isso parece apenas um escândalo familiar, mas é muito mais do que isso. No mundo antigo, tomar uma concubina do rei era uma declaração política, era um gesto de reivindicação do trono, era uma forma pública de dizer: eu sou o verdadeiro rei. Sabe quem vai fazer isso? Absalão vai tomar as esposas de Davi e vai se deitar com elas em praça pública para envergonhar o seu pai. Ainda chegaremos lá. Mas, por enquanto, o que nós vemos é Isbosete entendendo a gravidade dessa cena, entendendo o que estava acontecendo, e então confronta Abner. E a pergunta não era por quê, mas o que você está tentando mostrar com isso? O que você está tentando tomar para si
com essa postura. E, querido irmão, aqui o texto nos revela algo extremamente importante. A ambição, ela nunca nos deixa satisfeitos. Ela sempre quer mais. Ela sempre nos oferecerá mais. Ela sempre nos fará correr atrás de mais. Mais influência, mais poder, mais prazer, mais controle, mais espaço, mais reconhecimento, mais tudo. Nunca estaremos satisfeitos com o que temos. Nunca estaremos satisfeitos com a alegria do lar. Nunca estaremos satisfeitos com a esposa, com os filhos, com o trabalho, com a vida, com o dinheiro, com o lar. Nunca estaremos satisfeitos. A ambição nos fará olhar para a grama do vizinho e desejar mais. Nos fará olhar para o trabalho do vizinho e desejar aquele trabalho. Nos fará olhar para os bens do outro e nos falar que se tivéssemos aquilo, seríamos os mais felizes dos homens. Mas isso é enganação. O pecado lhe engana. O pecado irá destruir você, lhe afastar cada vez mais de Deus, porque quanto mais você corre atrás dessas coisas, quanto mais você entrega o seu coração a essas coisas, mais distante de Deus você estará. Porque o coração humano, enquanto não encontrar satisfação em Deus, sempre tentará encontrar satisfação no poder. Agostinho dizia: o nosso coração permanecerá inquieto até descansar em Deus. Se você não descansa em Deus, você nunca estará satisfeito. Se você não descansa em Deus, você pode possuir o mundo, mas não estará satisfeito. Nada disso nos satisfaz. Nada disso preenche. Nada desse mundo produz paz. Na verdade, ambição só produz revolta e guerra. Versículo 8 nós lemos: então se irou muito Abner por causa das palavras de Isbosete e disse: sou eu, cabeça de cão, para ajudar. Ainda faço beneficência à casa de Saul, teu pai, e seus irmãos e seus amigos, e te não entreguei nas mãos de Davi? Contudo me queres hoje culpar por causa dessa mulher? Veja, ao ser confrontado, e ouça muito bem isso, ao ser confrontado, Abner não demonstra arrependimento, Abner não nega a acusação, Abner não explica os seus atos, ele simplesmente fica furioso por ter sido confrontado. Essa é a imagem do coração orgulhoso, essa é a imagem do coração que está em pecado e que não consegue ouvir. Porque uma das marcas do orgulho, uma das marcas do coração orgulhoso é considerar ofensivo qualquer questionamento dos seus atos. O orgulhoso não suporta correção, o orgulhoso não suporta confronto, o orgulhoso não suporta prestação de contas. Ele pergunta: quem você pensa que é para me corrigir? Quem você pensa que é para falar da minha vida? Quem você pensa que é para falar isso sobre mim? Isso é o orgulho falando, é o coração verbalizando aquilo que está escondido lá dentro, porque nós não gostamos de ser confrontados. Nós não gostamos de ouvir sobre a nossa falha, não gostamos de ouvir sobre o nosso erro. E é exatamente assim que Abner reage. E você percebe o que Abner faz? Ele começa, ao invés de se arrepender, ao invés de entender o seu erro, ele disse: você está me corrigindo depois de tudo que eu fiz por você? Eu ajudei você, ajudei a sua casa, ajudei os seus amigos, eu estive do seu lado e agora você me confronta por conta desse pecado? Como se fidelidade passada pudesse apagar desobediência presente. Mas não é assim que a vida funciona. O Senhor não negocia santidade, o Senhor não negocia vida. Nós somos chamados a viver não com um coração orgulhoso, mas com um coração obediente. O fato de ter servido ontem
não lhe dá licença para pecar hoje, para viver de qualquer jeito, não lhe dá licença para que você possa rejeitar os conselhos de Deus para a sua vida. Servir a Deus deve nos fazer reconhecer todos os dias a nossa pecaminosidade, abandonar o nosso erro e nos quedar aos pés do Senhor. Quando Ele nos disciplina por meio da sua palavra, Ele está nos chamando de volta. É assim que temor nasce no coração. É assim que temor é plantado no coração. Temor a Deus é o segredo para a vida. E aí a gente chega a um dos pontos mais impressionantes da cena. Porque Abner faz um juramento. E veja que loucura. E perceba o que é o pecado. Assim faça Deus a Abner e a outro, se eu não fizer a Davi o que o Senhor lhe jurou. Como assim? Olha o que está acontecendo. Abner, com raiva, garante, porque foi confrontado pelo seu erro, ele garante que agora vai trabalhar para destruir Isbosete. Eu vou trabalhar para que Davi assuma o trono. Mas essa promessa, apesar de revelar o coração de Abner, só revela algo ainda mais assustador. Revela que ele sabia que Davi era o rei escolhido por Deus. Que ele sabia que Deus havia rejeitado Saul, que ele sabia qual era a vontade de Deus, mas mesmo assim estava trabalhando duramente contra a vontade de Deus. Durante anos resistiu a ela, durante anos tentou construir uma alternativa ao plano divino. E você percebe o que isso nos mostra? Isso nos mostra que conhecer a vontade de Deus não é a mesma coisa que se submeter a ela. É algo totalmente diferente. Existem pessoas que conhecem o Evangelho há anos, que nasceram em berços evangélicos, que conhecem a verdade, que conhecem a palavra, conhecem o chamado de Cristo, mas continuam resistindo àquilo que o Senhor estabeleceu, continuam negociando, continuam tentando construir a sua própria versão da vida, acreditando que pode viver com um coração dividido, cantar e professar com os lábios que Jesus é o Senhor, enquanto o coração se mantém orgulhoso, preso às coisas do mundo. Professa que pertence a essa ou aquela denominação, mas o seu coração e a sua mente está dominada pela ambição e pelo mundo. Conhecimento da verdade, sem submissão à verdade, apenas aumenta a sua responsabilidade diante de Deus, e Deus irá cobrar de você. Abner sabia, você verá o que vai acontecer com ele, ainda não hoje, mas você vai ver o que vai acontecer com ele. Abner sabia, mas não queria obedecer, até que sua própria ambição entrou em conflito com seus interesses. E então agora ele vai mudar de lado. Ele foi confrontado. Agora eu não quero mais saber desse lugar, não quero saber dessas pessoas, porque o meu coração foi ferido, porque o meu coração orgulhoso foi maltratado, porque agora eu fui confrontado. Não quero mais você, Abner, agora eu vou para o lado de Davi. Mas essa mudança de Abner não nasce de arrependimento. Nasce de orgulho ferido. Quantas vezes nós também não agimos assim? O nosso orgulho ferido por conta de um confronto, por conta de uma verdade que precisávamos ouvir, mas não gostamos de ouvir. E aí dizemos, se for para ser assim, também não quero mais. Isso fala muito mais a respeito do nosso coração do que da palavra do confronto. Abner age exatamente assim. Abner está disposto a reconhecer Davi. Mas perceba um detalhe. Ele continua acreditando que quem está controlando a história é ele. Inclusive, ele chega a dizer que quem estabelecerá o reino será ele.
como se a promessa de Deus dependesse de suas mãos, como se o reino estivesse sendo construído por ele. Não é exatamente assim que também nós pensamos? Quantas vezes agimos como se tudo dependesse de nós? Como se Deus precisasse da nossa capacidade para cumprir os seus propósitos, como se o reino estivesse apoiado sobre os nossos ombros, sobre a nossa capacidade, sobre a nossa inteligência. Mas, como eu disse, o reino de Deus não avança porque homens fortes o sustentam. O reino de Deus avança porque Deus é fiel às suas promessas. E enquanto não entendermos isso, o nosso coração passará a temer os homens. Não foi isso que aconteceu com Isbosete? O final do texto diz: não pôde responder a Abner mais palavras, porque eu temia. O homem forte silencia o fraco. O mundo silencia aquele que está no trono. Mas existe uma ironia aqui. Abner parece poderoso. Isbosete parece impotente. Porém, nenhum dos dois está realmente governando. Deus está conduzindo a história para os seus propósitos. E essa é uma das grandes lições desse texto para nós nessa noite. Homens ambiciosos, guarde isso em seu coração. E o mundo está cheio deles. Imaginam controlar a história. Governos imaginam ter o poder em suas mãos. Homens acreditam que pode fazer tudo. Mas acima de todos eles está o rei verdadeiro. O reino não avança pela ambição dos homens. O reino não avança porque os homens são poderosos, mas o reino avança pela soberania de Deus. Toda ambição que nos afasta do rei, inevitavelmente terminará em fracasso. Mas toda vida rendida ao verdadeiro rei encontrará segurança, propósito e paz. E perceba como essa verdade se revela extremamente séria. Veja dos versos 12 ao verso 16, por favor, do nosso texto. O nosso texto diz: então, da sua parte, ordenou Abner mensageiros a Davi, dizendo: de quem é a terra? Faze comigo aliança e eu te ajudarei em fazer passar-te a ti todo Israel. Respondeu Davi: bem, eu farei aliança contigo, porém uma coisa exijo: quando vieres a mim, não verás a minha face, se primeiro não me trouxeres a Mical, filha de Saul. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: dá-me de volta a minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios dos filisteus. Então Isbosete mandou tirá-la do seu marido, a Paltiel, filho de Laís. Seu marido a acompanhou, caminhando e chorando por ela, até Baurim. Que cena triste. Veja que mal termina a conversa com Isbosete, e Abner já começa a agir. Isso revela algo muito sobre a personalidade daquele homem. Um homem, sim, de iniciativa, estrategista, acostumado a mexer as peças do tabuleiro, acreditando que ele está no controle de todas as coisas. Só que agora, ele percebe que a estrutura que ele ajudou a construir está ruindo. E imediatamente, então, vendo que tudo está vindo abaixo, ele manda mensageiros a Hebrom. E o conteúdo da mensagem é revelador, queridos. Ele diz: Davi, a quem pertence a terra? É para mim. Encoste em mim, junte-se a mim, ande comigo, faça aliança comigo. E você e eu te darei todo Israel. Parece uma declaração animadora de apoio, mas observe atentamente. Abner continua falando como alguém que acredita controlar a situação. Ele está dizendo: o reino pode ser seu, negocie comigo. Você percebe a sutileza? Este homem não fala como servo. Ele não está falando como alguém quebrantado ou arrependido. Ele está falando como alguém que acredita ser indispensável. Ele imagina que o futuro do reino depende de suas mãos. Ele acredita que é ele que pode entregar Israel. E novamente, queridos, quantas vezes não fazemos exatamente a mesma coisa? Dizemos que Deus é soberano, dizemos que Cristo reina,
dizemos que Ele é o Senhor que governa todas as coisas, mas vivemos como se tudo dependesse de nós, da nossa força, da nossa capacidade, do nosso trabalho, da nossa inteligência. Talvez nunca digamos isso em voz alta, mas muitas vezes vivemos como os pequenos Abners, tentando controlar aquilo que pertence exclusivamente a Deus. Tentamos administrar aquilo que Deus já prometeu fazer. Tentamos carregar nos ombros um peso que nunca foi nosso. As suas lutas, seus dilemas, as dificuldades dessa vida, coloque aos pés do Senhor. Você não vai conseguir levar. Você não vai conseguir carregar tudo sozinho. Não permita que o orgulho distancie você e lhe faça acreditar em algo que você não tem a capacidade. Não é vergonha pedir ajuda, não é vergonha gritar por socorro, não é vergonha clamar para que as pessoas possam lhe estender a mão. Vergonha é alimentar o orgulho dentro do coração e se esquecer de que você precisa de Deus. O reino avança, a sua vida avança, o seu lar prospera, a sua igreja cresce, quando o governo está nas mãos do Senhor, quando Ele controla todas as coisas. Mas a cena, ela muda de uma forma surpreendente, porque Davi mostra quem realmente está no controle. Davi percebe que não é assim que a vida funciona. E ele diz, não, você não verá a minha face. Eu faço aliança contigo, mas você não verá a minha face se não trouxeres Mical. E a questão é, por que Mical? Se você acompanhou em 2022, se eu não estou enganado, se você acompanhou a série de 1 Samuel, você vai saber o porquê. Mical havia sido a primeira esposa de Davi. Ela o havia ajudado a escapar de Saul, lembra? Colocando ali algo debaixo do colchão, debaixo do lençol, para que Davi fugisse. Havia uma história entre eles. Mas o significado aqui é muito maior, porque Mical era filha de Saul. Sua devolução representava algo muito mais profundo, representava o reconhecimento de que Saul havia agido injustamente, representava os direitos legais de Davi como rei, representava uma mudança na postura da casa de Saul. Davi não estava interessado em aliança política, ele queria uma demonstração concreta de mudança. Arrependimento envolve mudança de vida, mudança de postura. Arrependimento verdadeiro nos leva a tomar um caminho diferente. E aqui nós encontramos uma aplicação extremamente séria. Porque veja, existe uma diferença muito séria entre admirar o rei e se render ao rei. Existe uma diferença entre reconhecer quem é Jesus e submeter verdadeiramente a Ele. Muitas pessoas querem os benefícios do reino, mas sem renunciar à sua própria autonomia. Querem o Senhor mantendo-se no mesmo caminho, e isso não funciona. Nós não podemos servir a dois senhores, sem abandonar os seus próprios tronos, sem abandonar o orgulho, sem abandonar esse caminho tenebroso, sem reconhecer verdadeiramente a autoridade do rei, você não encontrará segurança e vida. A graça é gratuita, como disse um escritor, mas ela nunca é barata. Ela exige rendição ao senhorio de Cristo. E se você ainda teimosamente insiste no caminho do erro, eu sinto lhe informar que o final da sua jornada, que o final da sua vida não será algo proveitoso, não será algo belo. O Evangelho não é um convite para receber ajuda, é um chamado para reconhecer o Rei, para mudar de vida, para mudar de caminho. E Davi faz isso. No verso 15, enviou Davi mensageiros a Esbocete, filho de Saul, dizendo, dá-me de volta minha mulher Mical, que eu desposei. E então Esbocete mandou tirá-la do seu marido e enviou. Veja, perceba a sabedoria de Davi. Ele não fica esperando Abner agir. Ele age, ele toma a iniciativa e o resultado é impressionante. Esbocete obedece,
Abner obedece e Mical é trazida de volta. E o texto descreve uma das cenas mais tristes dessa narrativa. Porque imagine a cena. Mical é devolvida. Mas o texto diz que Mical estava casada. E o texto informa que o seu marido a acompanhou, caminhando e chorando após ela. Você consegue perceber a destruição do coração desse homem? Vendo a sua esposa sendo roubada de si, indo caminho afora, e ele chorando atrás dela. Acompanhando sua esposa até que Abner diz: chega, volta para casa, ela não pertence mais a você. É uma cena dolorosa, é uma cena humana, é uma cena de dor, uma cena que nos lembra como o pecado produz sofrimento. Porque tudo está acontecendo, porque Saul havia tomado uma decisão pecaminosa lá atrás, porque Saul agiu por meio do pecado, uma decisão errada que produz destruição. Ouça isso! Quantas dores familiares existem hoje por causa de pecados antigos? Quantos relacionamentos carregam cicatrizes de decisões tomadas lá atrás, que hoje repercutem, que hoje traz dor, que hoje traz marca, que hoje traz lágrimas? A desobediência a Deus trará sofrimento. Abandone o caminho do erro antes que traga tragédia para o seu lar. Antes que traga tragédia para a sua vida. Pecado nunca entrega o que promete, só entrega destruição e choro. O pecado raramente termina onde começou, ele sempre deixa um rastro de lágrimas, de dor e de sangue. Mas apesar dessa cena emocionante, dolorosa, o narrador não quer que você olhe para o marido choroso, para a esposa nessa procissão voltando a Davi. Nem mesmo Davi, que já tinha 6 mulheres, mais uma não precisava disso. Na verdade, o que Deus quer que você olhe é que agora o povo começa a submeter ao rei. Os anciãos de Manaim estão submetendo a Davi, Abner está submetendo a Davi. Isso mostra para nós que apesar da oposição, que apesar desse mundo, que apesar dos homens maus, o reino de Deus, o rei de Deus avança e a sua vontade prevalece. Você pode hoje olhar para o mundo e ver o pecado prosperando. Você pode olhar para os resultados desse mundo e se entristecer, porque cada dia que passa, as pessoas estão abraçando ainda mais o pecado. Mas tranquilize o seu coração, o Rei de Deus está no governo, está no controle, e a sua vontade prevalecerá, porque haverá um dia, como nós cantamos essa noite, que todo joelho se dobrará à vontade do verdadeiro Rei de Deus. E o nosso texto então caminha para um final de forma extraordinária, mostrando como o verdadeiro Rei trata pecadores. Verso 17 ao verso 21 do nosso texto, por favor. O texto diz: falou Abner aos anciãos de Israel, dizendo: outrora procuráveis que Davi reinasse sobre vós, fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: por intermédio de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus, das mãos de todos os inimigos. Da mesma sorte, falou também Abner aos ouvidos de Benjamim, e foi ainda dizer a Davi, em Hebrom, tudo que agradava a Israel e a toda a casa de Benjamim. Veio Abner ter com Davi em Hebrom, e 20 homens com ele. Davi ofereceu um banquete a Abner, e os homens que com ele vieram. Então disse Abner a Davi: levantar-me-ei e irei para junto de todo Israel ao rei, meu senhor, para fazer aliança contigo, e tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner, e ele se foi em paz. A cena agora muda mais uma vez.
O homem que durante anos sustentou oposição ao rei, agora está trabalhando em favor do rei. Eu farei de você o rei sobre tudo. O mesmo Abner que antes fortalecia a casa de Saul, agora percorre Israel, convocando o povo a reconhecer Davi. Vocês percebem a ironia? Só que o que acontece aqui é que ele está fazendo e agindo por ambição. Ele está agindo porque acredita que se dará bem com isso. E Abner apresenta as razões, porque o Senhor falou a Davi, dizendo que por intermédio de Davi livraria as mãos, ou livraria Israel das mãos dos filisteus. Você percebe? Ele conhecia a promessa, ele conhecia a verdade, ele reconhece a verdade que sempre soube. Davi não era apenas uma posição ou uma opção política, Davi era o rei escolhido por Deus. O problema de Abner nunca foi informação, foi resistência. E aqui nós encontramos uma aplicação extremamente necessária, porque muitas pessoas imaginam que o maior problema da humanidade é a ignorância. Mas a Escritura ensina algo diferente. Nosso maior problema não é que nós não sabemos. Nosso maior problema é que nós não queremos nos submeter ao que sabemos. Sabemos o que Deus diz a respeito de família, a respeito de casamento, a respeito de criação de filhos, a respeito de fé, a respeito de santidade, a respeito de ser esposa, a respeito de ser marido, a respeito de ser filho. Sabemos de tudo. Ouvimos essas verdades ao longo das nossas vidas. O problema é que o nosso coração resiste. Não queremos abraçar, não queremos viver, porque queremos viver da nossa forma. É resistência a Deus o problema desse mundo. É resistência ao Rei do Senhor o problema do coração humano. Mas perceba como Deus trata pecadores. Apesar de que nós temos aqui não um homem arrependido, é verdade. Mas Davi ainda é apenas uma imagem. Porque o texto diz que veio Abner ter com Davi em Hebrom, e 20 homens com ele, e Davi ofereceu um banquete a Abner, e os homens que com ele vieram. Então disse Abner a Davi: levantar-me-ei e irei para juntar todo Israel ao rei, meu senhor, para fazer aliança contigo. Veja, Abner chega a Hebrom com 20 homens, entra na cidade do rei, entra na presença daquele a quem ele resistiu, a quem ele perseguiu. E o que acontece? Vingança. Esse homem não presta, vamos armar aqui uma armadilha, vamos preparar uma emboscada para destruir esse traidor, para destruir esse homem vil. Não, Davi prepara um banquete. Não há humilhação, não há vingança, não há acerto de contas, não há exposição pública, não há cobrança, nem mesmo recriminações. E Davi tinha razões para agir com ressentimento. Mas Davi o recebe, mostrando que o que mais precisamos não é de poder, o que mais precisamos é de graça e de perdão. Graça que procede do verdadeiro rei, que precisa inundar o nosso coração e nos fazer tratar os outros, mesmo que nos feriu, como o rei tem nos tratado. Isso nos leva à história que eu contei no início. Aquele homem se tornou milionário, é verdade. Conquistou tudo que alguém poderia conquistar. Mas sua ambição não trouxe felicidade, trouxe medo, ansiedade. No final da vida, Howard tornou-se um dos homens isolados, desconfiados de todos, vivendo recluso em quartos de hotéis, dominado por medos e compulsões. Quando morreu, era um dos homens mais ricos do mundo, mas também um dos mais solitários. Alguém resumiu a história dele numa frase impressionante, dizendo
eu espero que essa não seja a frase que defina a sua vida. Ele passou a vida inteira tentando possuir o mundo, mas terminou prisioneiro daquilo que mais desejava. Prisioneiro de suas ambições. Howard descobriu mais tarde, ou descobriu tarde demais, que ganhar o mundo não é a mesma coisa que encontrar vida. Infelizmente, este não é o retrato apenas de Howard ou de Abner. Este é o retrato do nosso coração. Nós também resistimos ao rei. Nós também construímos os nossos próprios caminhos. Nós também tentamos governar a nossa própria vida. Nós também tentamos alimentar as nossas ambições. Nós também, infelizmente, lutamos contra a vontade de Deus. Porque o nosso coração é dominado pelo pecado. Só que o Evangelho anuncia algo extraordinário. O rei não veio apenas derrotar seus inimigos. O rei veio para receber pecadores. O rei veio para estabelecer o seu governo. Ele veio para levar pecadores para a sua mesa, para comer com ele. O rei não vai apenas exercer justiça, mas ele veio para demonstrar misericórdia. Tim Keller disse: o Evangelho é a notícia de que somos mais pecadores do que imaginávamos, mas também somos mais amados do que ousávamos acreditar. Há perdão para você diante do rei. Há perdão para o seu coração diante do rei que recebe pecadores. Há perdão para você que ainda alimenta orgulho em seu coração. E veja, Abner está na presença do rei, apesar de tudo. E veja a última frase do texto, do último versículo, do versículo 21. O texto diz: assim despediu Davi a Abner e ele se foi em paz. Que palavra extraordinária, não é verdade? O texto que começou com guerra, e havia guerra, agora essa noite termina em paz. Não porque ele fosse um homem perfeito, não porque ele consertou os seus erros, mas porque ele foi recebido pelo rei. E se você for recebido pelo rei, apesar dos seus erros, apesar das suas falhas, você encontrará paz. Porque existe um rei maior do que Davi, existe um rei maior do que ele, um rei que veio reconciliar homens ambiciosos, orgulhosos e rebeldes. A verdade é que todos nós temos um pouco de Abner dentro de nós. Todos nós já tentamos governar a nossa própria vida, todos nós já resistimos ao rei, todos nós colocamos os nossos desejos pessoais, onde o centro deveria ser dado a Deus e não a nós. Mas eu quero dizer para você que Cristo veio para tratar pessoas assim, como eu e você. Pessoas orgulhosas, pecadoras, pessoas que não enxergam. Na cruz ele fez aquilo que nenhum acordo político poderia fazer, que nenhuma negociação humana poderia fazer. Ele veio trazer paz para o seu coração. Não uma paz superficial, não uma trégua temporária. Nós ainda veremos aqui o que vai acontecer com Abner. Mas ele veio trazer uma paz verdadeira entre pecadores. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Essa é a beleza do Evangelho. Essa é a beleza que é anunciada a você. Corra para aquele que pode dar paz ao seu coração. E a melhor notícia é que essa paz, ela não termina aqui. É verdade que ainda vivemos em um mundo marcado por disputas e ambições, rivalidades, guerras, divisões e pecado. Ainda carregamos dentro do nosso coração uma luta interminável. Ainda choramos, ainda enfrentamos conflitos, divisões, ainda sentimos o efeito da queda, mas Cristo prometeu algo maior. Ele prometeu um reino consumado, um reino onde não haverá mais Abner, onde não haverá Abner contra Davi, não haverá mais disputa de poder, não haverá mais ambições pecaminosas, não haverá mais corações divididos entre o próprio reino e o reino de Deus. Haverá um reino
onde não haverá mais homens tentando construir a sua própria glória, haverá apenas um rei e um povo rendido a ele. Foi exatamente isso que João viu em Apocalipse. Apocalipse capítulo 7, nós lemos: por isso estão diante do trono de Deus, e os servem de dia e de noite no seu santuário, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Você percebe a beleza dessa cena? No final da história, não existe mais competição pelo trono. Não existirão mais reinos rivais. Não existirá mais homens lutando para ocupar posições. Não existirá mais lados tentando roubar o seu coração. Não existirá mais Abner tentando controlar o futuro. Existirá apenas o Cordeiro no meio do trono. E saia daqui com essa certeza: o rei governa. E quando o rei governa, o povo descansa, porque ele sabe que a guerra está prestes a acabar. Porque ele sabe que a ambição deixará de existir, porque o nosso rei veio trazer a paz. É para esse reino que caminhamos, queridos. É nesse reino que a nossa esperança repousa, porque os reinos deste mundo passam, não se enganem. Os projetos humanos fracassam, as ambições, elas decepcionam, mas o reino do Cordeiro permanece para sempre. Corra para os pés do Rei de Deus, abandone a vaidade e o orgulho e entregue-se ao Rei que governa o seu coração. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, pelo confronto. E sempre que preciso for, confronte o nosso coração. Não permita que permaneçamos orgulhosos. Não permita que o nosso coração se mantenha no caminho do erro. Não permita que o nosso coração se mantenha, Senhor, longe da Tua palavra. Não permita que o nosso coração seja dominado pela vaidade, mas que nos quedemos aos Seus pés e busquemos ao Senhor. Se há corações em guerra, em conflitos, em dores, se há pessoas chorosas, Senhor, se há pessoas enfrentando um caminho difícil, a minha oração: traga paz, traga consolo, traga esperança, traga vida. Leve o nosso coração aos Teus pés. Faça-nos entender que não adianta nada conquistar o mundo e perder a nossa alma. A nossa alma só descansará quando encontrar satisfação em Ti. Faça isso, Senhor, por amor do Teu nome. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Nos coloquemos em pé.